Oi pessoal, eu sou o Bruno, sou aluno da Aromaflora, eu faço os cursos avulsos e futuramente eu vou fazer a formação em aromaterapia. Eu estou aqui para ler o capítulo 5, A Psique, do Aromaterapia para Todos, do Tisserand, do grupo de estudos que a gente tem no Zap, do Noites Aromáticas. E é um capítulo que parece super interessante pelos subtítulos aqui do índice. E ele começa com uma frase de Daniel Mackenzie que fala: de todos os sentidos, o do olfato é o mais misterioso. Seus efeitos sobre a psique são tanto amplos quanto profundos e ao mesmo tempo óbvios e sutis. Aí, outra frase que é: a matéria odorífera atinge regiões cerebrais que não estão sob controle consciente. Sua percepção afeta nossa vida psíquica e altera nossas predisposições. Eu achei esse capítulo interessante porque eu faço um trabalho com aromas ambientais, então eu vou amar estudar esse capítulo. Então o texto começa assim: já discutimos como os óleos essenciais na forma líquida afetam o corpo físico. Mas e quanto ao aroma na aromaterapia? É possível que a fragrância de um óleo essencial influencie o nosso humor, nossos sentimentos, nosso estado de espírito e até o nosso comportamento? O poder imperioso dos odores sobre a psique é conhecido desde os tempos mais remotos. Madeiras, resinas, ervas aromáticas eram queimadas para expulsar espíritos malignos. O kipi, um antigo perfume egípcio, tinha a fama de acalmar, levando ao sono, aliviar as ansiedades e desanuviar os sonhos. Na Grécia Antiga, frequentemente se usavam os óleos aromáticos por suas propriedades soporíferas. Não sei exatamente o que é isso. Acho que é para suar. Antidepressivas e afrodisíacas. Acreditava-se também que certos odores podiam melhorar a atividade mental e auxiliar a concentração, como a gente já sabe do alecrim. Todo mundo que fez aromaflora já sabe dessa. No oráculo de Delfos, inalava-se a fumaça de folhas de louro que eram queimadas a fim de induzir um estado de transe que permitia a comunicação com os deuses. Dwight Hinnis, 1977, PhD em Psicologia, Universidade do Maine, explica que os odores podem criar um estado, entre aspas, um estado de consciência alterado e estático, com X, que tornaria, acho que vem de êxtase, estado alterado e estático, que tornaria as pessoas mais suscetíveis à experiência religiosa. Outro autor, 1955, fala sobre a importância dos perfumes em rituais mágicos, cerimônias religiosas e doenças nervosas. Descreveu-os como modificadores do espírito e dos sentidos. Em 1875, bem lá atrás, o uso de substâncias odoríferas foi sugerido para tratar doenças mentais, já que se havia observado que os efeitos emocionais dos odores eram muito poderosos. Montaigne, 1969, também percebeu isso e escreveu. Aí ele cita: os médicos deveriam explorar mais os benefícios dos odores, pois eu observei que, de acordo com sua potência e qualidade, podem mudar e alterar e mobilizar meu espírito e operam estranhos efeitos em mim. Um importante meio para obter uma alteração do estado psíquico, tanto pela inalação quanto pela absorção através da pele, que foi falado muito no último capítulo que a Bia estudou com a gente e gravou no YouTube, eu amei. No Antigo Egito, o incenso, os perfumes, a cura e a magia estavam intimamente relacionados e faziam parte da vida cotidiana. Embora eles tenham se separado desde então, assim como a ciência e o misticismo também se separaram, seguindo caminhos diferentes, parece haver uma tendência saudável dirigida a uma nova unidade do pensamento, que é o holístico, que nós também estamos estudando. Assim como a medicina convencional e a complementar estão pouco a pouco se integrando, há previsões confiantes de que a indústria de perfumaria está caminhando rumo à produção de perfumes terapêuticos. Ainda que esses perfumes sejam, por ora, bastante sintéticos, espera-se que o vínculo com a aromaterapia
enseje um uso mais amplo de ingredientes naturais. Eu também acredito nisso. E tá acontecendo, né? Se a gente for em farmácia, tá cada dia perfumes com óleos essenciais, eles estão cada dia mais comuns. Seguindo aqui, os pesquisadores de fragrância estão constatando que odores de fato influenciam o humor, evocam emoções, combatem o estresse e reduzem a hipertensão arterial, que é o autor Weintraub, 1986. Weintraub. Testemunhei muitas vezes como a aromaterapia, ao melhorar o temperamento das pessoas, auxiliar no relaxamento e, consequentemente, aumentar-lhe a autoconfiança, os níveis de energia e a capacidade de lidar com o estresse, faz com que se sintam melhores consigo mesmas. A fim de explicar como os óleos essenciais podem nos afetar, devemos primeiro explorar as várias conexões entre o sentido do olfato, o cérebro e o sistema nervoso. Os bebês que nascem com anencefalia, uma deficiência rara e letal em que o cérebro não se desenvolve, também nascem sem nariz, embora os outros órgãos dos sentidos sejam perfeitos. Em termos evolucionários, os primeiros sentidos que se desenvolveram foram o tato e o olfato. Experimentos com girinos na Universidade do Estado da Flórida demonstram que existe uma conexão embriológica entre a olfação e o cérebro. Uma conexão embriológica. Uau! Se a cavidade nasal esquerda, quer dizer, desde o embrião, o olfato e o cérebro são ligados. Só para eu entender. Se a cavidade nasal esquerda, por exemplo, não se desenvolve adequadamente, o hemisfério esquerdo tampouco se desenvolve. O estudo que esperava encontrar maior degeneração cerebral em ratos que eram expostos constantemente a odores, degeneração cerebral, descobriu justamente o contrário. O grupo de controle, que havia respirado um ar inodoro, demonstrou mais alterações degenerativas. A conclusão a que esse estudo chegou foi que as áreas do cérebro que não receberam informação podem degenerar por falta de uso. Quer dizer, se você não sente cheiros, seu cérebro pode atrofiar. Foi isso que eu entendi. Podem degenerar por falta de uso. Lembra-se dos astronautas nas primeiras viagens espaciais de longa duração? Necessitamos de estímulo olfativo para o nosso bem-estar estético e espiritual. Aqueles infelizes que perderam totalmente o sentido do olfato consideraram que suas vidas carecem de certo estímulo, como se lhes faltasse uma dimensão inteira. Para eles, comer se torna uma mera necessidade, quase sem qualquer prazer. A maioria de nós já vivenciou algo semelhante ao sofrer um resfriado forte. Embora não tenhamos consciência dos odores na maior parte do tempo, o nariz humano é muito sensível. Não só distingue centenas de milhares de odores diferentes, como é capaz de perceber até odores mínimos. O cérebro é potencialmente muito sensível a cheiros, embora nem sempre reaja plenamente ao estímulo olfativo. Olha que interessante. O cérebro é potencialmente muito sensível a cheiros. Potencialmente. Embora nem sempre reaja plenamente ao estímulo olfativo. Tá aí, também no último capítulo a gente viu que a aromaterapia não funciona 100%, porque pode ser por isso. O contexto que envolve experimento com odores e o contexto dos tratamentos aromaterapêuticos são bastante semelhantes, sendo ambos concebidos para induzir ao relaxamento e a um estado de receptividade a odores. Essa feliz coincidência significa que os resultados da pesquisa de odores são aplicáveis à aromaterapia, embora talvez não sejam aplicáveis a situações cotidianas nas quais o cérebro esteja sendo bombardeado por outros estímulos. Quer dizer, se o seu cérebro está sendo bombardeado por outros estímulos, talvez o estímulo do odor não funcione 100% por isso, porque ele tá meio confuso ali com um monte de coisa. No contexto terapêutico da aromaterapia, os pacientes ficam mais receptivos aos odores e a todo o tratamento do que ficaram em outras circunstâncias.
No contexto terapêutico da aromaterapia, os pacientes ficam mais receptivos aos odores e a todo o tratamento do que ficaram em outras circunstâncias. Então, na aromaterapia, eles ficam mais receptivos do que em outras circunstâncias. O cérebro não é só muito sensível ao olfato, mas também vulnerável a odores em outro sentido. Os odores têm acesso imediato ao cérebro, o que é negado à maior parte de outros remédios e drogas, por 2 motivos básicos. Em primeiro lugar, o olfato é o único sentido no qual as terminações nervosas receptoras estão em contato direto com o mundo exterior. Dizendo de outro modo, o cérebro se prolonga diretamente até o nariz. Não há terminações equivalentes no globo ocular ou no tímpano que funcionem como mediadores. Somente uma fina camada de muco. O olfato e o tato são nossos sentidos mais primitivos. Assim, são os que estão mais carregados de associações instintivas, talvez originadas há milhões de anos. Obviamente, nossos outros sentidos têm também sua utilidade, mas a importância do olfato não é suficientemente reconhecida. As células nervosas olfativas são o único tipo de célula nervosa do corpo que podem ser substituídas se forem danificadas. Uau! Citado por Weintraub de novo, 1986, Pasquale Graziadei, um dos cientistas que descobriu esse fenômeno, diz: se uma célula nervosa do cérebro é danificada, o cérebro nunca irá repará-la. Se os neurônios da retina do ouvido forem danificados, não há meios de serem reparados. Mas como as células nervosas olfativas podem ser substituídas, o sentido do olfato tem mesmo de ser muito importante. A natureza não brinca em serviço. E aí, em segundo lugar, porque o cérebro nega a maior parte dos remédios e drogas, temos que levar em conta a barreira entre o cérebro e o sangue. As paredes dos minúsculos capilares que transportam o sangue ao redor do cérebro são muito seletivas. Embora pequenas moléculas de oxigênio e nutrientes possam atravessar as paredes dos capilares, as moléculas maiores, incluindo a maior parte das drogas e o sangue, das drogas terapêuticas e o sangue, não podem. Então, as paredes dos minúsculos capilares que transportam o sangue ao redor do cérebro são muito seletivas. Então a parede do cérebro é seletiva. Então o sangue vai lá. O sangue não consegue penetrar no cérebro, nem as drogas terapêuticas, porque elas têm moléculas muito grandes. A aromaterapia consegue contornar esta barreira, indo diretamente ao cérebro por meio do sistema olfativo. Então, assim, o sangue ele não acessa o cérebro. Quando a gente toma um remédio, drogas terapêuticas, ele vai para o sangue. E o sangue, como ele vai lá no cérebro e ele não consegue acessar o cérebro, porque ele é muito grande, digamos assim, não consegue atravessar as paredes. Então, para acessar o cérebro é muito difícil, porque tem essa parede que é muito seletiva. Ela não deixa qualquer coisa entrar no cérebro para não danificar você. Só que o olfato, ele tem acesso direto ao cérebro, por isso que os odores eles são muito importantes. O cérebro está muito vulnerável aos odores por isso, porque tem um canal direto. O óleo essencial em si não vai além do interior do nariz. 39. Tinha um... Bom, o óleo essencial em si não vai além do interior do nariz, mas provoca um impulso nervoso que se amplifica ao longo do trajeto, alcançando repercussões muito abrangentes. O óleo essencial em si não vai além do interior do nariz. Nossa, isso eu nunca imaginei. Eu achei que fosse até no pulmão. Mas provoca um impulso nervoso que se amplifica ao longo do trajeto, alcançando repercussões muito abrangentes. Algumas exceções à regra da barreira sangue-cérebro demonstram de modo eloquente a força potencial do desvio olfativo. A inalação de cola ou cocaína, por exemplo, produz efeitos estimulantes no sistema nervoso semelhantes àqueles da adrenalina. Podem causar alucinações e, se usada habitualmente, levar a graves alterações negativas da personalidade.
podem causar alucinações e, se usado habitualmente, levar a graves alterações, que é esses meninos da rua que cheiram cola, eles ficam maluquinhos, né? O efeito do cianureto ainda é mais dramático. O cianureto é letal porque impede o corpo de utilizar o oxigênio que está no sangue. Era aquele usado nos campos de concentração. Ingerido oralmente é fatal em 2 ou 3 minutos. Inalado mata em 10 segundos. Uau! Sabe-se que alguns medicamentos controlados, inclusive ansiolíticos, como o diazepam, atravessam realmente a barreira sangue-cérebro. A área do cérebro que o diazepam afeta é a parte que controla a maior parte das nossas emoções, o sistema límbico. Como veremos adiante, o sistema límbico também tem conexões especiais com a olfação. Drogas como o diazepam funcionam interagindo como receptores químicos do cérebro. Sem o receptor apropriado, não podem funcionar. Drogas como o diazepam funcionam interagindo como receptores químicos do cérebro. Sem receptor apropriado, não podem funcionar. Citada por Clifford Susan Shiffman, professora de psicologia da Universidade Psicologia Médica da Duke University, faz uma interessante comparação entre a ação do diazepam e da aromaterapia. Aí eles contam: um grupo de receptores olfativos recentemente isolados são os mesmos receptores que captam o Valium e o Librium, diazepam. Agora, esses receptores certamente não evoluíram durante milhões de anos somente para captar o Valium. Quando este foi inventado, então, por que estão lá em nossos narizes? Eu acredito que devem estar lá para captar coisas que nós cheiramos, tais como substâncias naturais que têm efeitos semelhantes. Um grupo de receptores olfativos recentemente isolados são os mesmos receptores que captam o Valium e o Librium. Então, no cérebro, o receptor do diazepam e do nariz, receptor olfativos, é o mesmo. Calcula-se que 3 milhões de pessoas no Reino Unido são dependentes do grupo de drogas conhecido como tranquilizantes menores, tais como o diazepam. Depois de vários anos de uso, os sintomas de abstinência podem ser tão graves quanto os da dependência da heroína. Com exceção dos óbitos, os tranquilizantes menores causam muito mais sofrimento do que a heroína. Poderia a aromaterapia oferecer uma alternativa natural e inócua? Poderia talvez ajudar aqueles que se tornam dependentes de tranquilizantes? Recebi o seguinte relato de Arne Mender, psicoterapeuta dinamarquês que estuda os efeitos deletérios da dependência de tranquilizantes. Utilizando uma combinação de aromaterapia e terapia com megavitaminas, ele tratou, em 1986, de 16 pessoas que vinham tomando tranquilizantes por período que variam de 6 a 12 anos. Uau! Mendes se concentrou no principal grupo de tranquilizantes menores, o benzodiazepínicos, que incluem o diazepam. E aí entra o caso dele. É óbvio que esses tranquilizantes afetam intensamente o cérebro e suas atividades. Depois de vários anos de dependência, alguns dos 16 pacientes não eram capazes de desempenhar tarefas cotidianas ou reagir à comunicação normal. A pessoa estava bem. O efeito é de despersonalização, um rebaixamento da consciência espiritual que poderíamos quase chamar de automatismo. Nenhum dos pacientes obteve qualquer benefício dos vários tranquilizantes que tomava, mas tinha de continuar a tomá-los para evitar o sofrimento dos efeitos da abstinência. Depois de mais de 12 meses tomando essas drogas, os pacientes passaram a sofrer de alguns ou de todos os seguintes efeitos colaterais: diminuição da libido, diminuição do apetite e da consciência da qualidade da comida, diminuição do contato social, rebaixamento da capacidade de fantasiar e da criatividade mental, rebaixamento da capacidade intelectual, a ponto de não conseguirem ler um jornal ou contar histórias a seus filhos. Eram incapazes de assumir qualquer responsabilidade e sua qualidade de vida se reduziu de modo alarmante. Não, a pessoa fica, como ele falou, fica totalmente autômata, viciada em tranquilizantes menores. Para ajudá-lo no processo da abstinência, utilizamos uma combinação de óleos essenciais, como lavanda, né, tinha que ter, melissa, manjerona,
ylang ylang e outros, dependendo da natureza do problema individual, caso a caso. Em alguns casos, foi necessário elaborar misturas sedativas para ajudá-los a dormir à noite. Os óleos eram administrados tanto por via oral ou por massagem. Também utilizamos terapias com megavitaminas, com altas doses de cálcio e magnésio, mais vitaminas D, B6, complexo B e minerais. Os pacientes também tomavam chá herbal composto de camomila, cavalinha, sálvia, eucalipto e rosa mosqueta. Após 3 semanas nesse programa, a maior parte dos sintomas de abstinência cessa e o paciente pode limpar com auxílio de sauna e exercícios leves. Isso se deve realizado com rigorosa supervisão e com assistência de aromaterapia e nutrições adicionais. Eu diria que é possível, com uma abordagem holística como essa, reabilitar qualquer pessoa que não tenha passado por danos físicos graves por drogas, tratamento de eletrochoque ou cirurgia cerebral. Constatou-se que tal programa geral pode ser útil no tratamento do alcoolismo. Uau, interessante isso. Mender comenta que para tratar esses pacientes exigiu muito e que, inicialmente, nenhum deles se beneficiou da massagem porque não podia senti-la. Também constatou que os óleos essenciais ajudaram os pacientes a recuperar a consciência espiritual e, desse modo, recuperar próprios poderes de curas interno. Muito importante isso. Seu programa de 3 semanas impressiona por ser muito breve. Eu tratei uma mulher de alcoolismo e após 6 meses ela tinha melhorado bastante, mas ainda não voltaram totalmente ao normal.